Hello, folks, my students, dear students. Bem-vindos ao Motiva On. Welcome to our class. Essa é mais uma aula de inglês aqui da Teacher Cristiane. E hoje nós vamos falar about text structure. It's our second class about it. Se vocês lembrarem, na última aula nós estivemos falando um pouquinho sobre os tipos textuais, a estrutura desses tipos textuais, como que funciona mais ou menos os elementos de comunicação, né? Quem é o emissor da mensagem, por onde essa mensagem passa e o vocabulário relacionado a isso. Né? Eu vou retomar um pouquinho isso hoje, né? Let's review it. E depois disso a gente vai falar um pouquinho sobre alguns outros elementos que são pertinentes aos tipos textuais da língua inglesa. Aí você me pergunta, teacher, why do I have to learn it? Por que eu tenho que aprender isso? É importante você saber a estrutura dos textos, para quando você encontrar os textos na sua prova, você já identificar qual que é o tipo e o gênero, para buscar as informações pertinentes àquele contexto. Né? Nós falamos um pouquinho sobre o contexto e tal, sobre as técnicas de leitura, o skimming, o scanning. Vamos agregando tudo aí que já tem sido falado nas aulas anteriores, para que nas próximas vocês já estejam juntando toda essa informação e aprendendo muito, 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 ok? Let's see. Aqui um slidezinho. Olha lá. Sobre os elementos de comunicação. Communicative elements. Então, na aula passada, passei para vocês algumas coisinhas relacionadas a quem, né, produz a mensagem, context, é o contexto, message, channel, receiver, que é aquele que recebe a mensagem. Então, observem aqui que dois outros termos apareceram, encoding, decoding. Então, o encoding é aquele que vai estar transmitindo a mensagem e o decoding é o cara que vai decodificá-la. No caso, você, quando tiver o seu texto para lê-lo na sua prova. Então, é bem simples, né? Para que toda a mensagem seja bem transmitida, ela tem que estar numa linguagem clara e de maneira que o leitor possa recebê-la e decodificá-la. Só que nem sempre acontece isso, nós sabemos muito bem disso, que como é uma língua estrangeira, no caso a língua inglesa, nós vamos ter dificuldades relacionadas a vocabulário, a muitos outros elementos gramaticais e linguísticos que não são da nossa língua. Mas é importante entender, né? Quem é o sender, que é quem vai mandar a mensagem, produzi-la. Esse canal pode ser tanto internet, pode ser paper, né? Books, or what else? A própria fala é um channel. Receiver, que é quem vai receber essa mensagem. Então, sempre que a gente fala de noise, aqui ó, noise, é o barulho, é o ruído, é aquilo que impede que nós possamos entender essa mensagem. Então, todas as vezes que houver este noise, você fala barulho, teacher? Oh, teacher, mas eu estou lendo. Como que pode ser barulho? It's not a sound. Mas não é isso, gente. É que, às vezes, a própria língua é um noise, porque é uma outra língua. Você não tem todo o domínio ainda. Ou se tiver, às vezes a mensagem pode estar num grau de formalidade diferente ou dentro de um contexto que você não entenda, ok? We saw the different text types. Então, nós falamos desses tipos de texto na aula passada e alguns exemplos de gêneros, genres, que estão conectados aos tipos textuais. Qual que é a diferença? Então, text type é a estrutura básica do texto, né? Qual é o elemento básico dele, que pode se dividir em vários e vários gêneros. Eu dei alguns exemplos para vocês. Costumem dar uma olhada quando tiver dúvida nas aulas passadas, para que não, né, fique pendente nenhuma informação. Porque hoje nós vamos ver outros text types, para vocês entenderem as diferenças aí. Vamos falar um pouquinho sobre narrative, a narrativa, que são os textos que tell us a story and teach us about someone else's experience. Nada mais do que quando uma história é contada. Então, essa história pode ser real, pode ser imaginada, né? E nós temos muito contato com esse tipo de texto assistindo aos filmes, nos livros, romances, tirinhas, tudo que contar uma história, it's a narrative, ok? Hello, it's me again. Tô bonita hoje, gente.
Gosto de um colorido. Vamos lá. Text types. Eu vou parecer com outras coisas aqui que eu não falei antes. It's important. Vamos ver se vocês vão ganhar estrelinha. Vão entender bem isso aqui. Para ir computando informações novas agregadas ao léxico de vocês. Ok? Let's see it. Come on. Explanation. Olha aí, uma palavra cognata. Nós falamos de palavras cognatas anteriormente. Explanation. Explanação. Né? Quando você explana alguma coisa, você conta, você mostra. To show how things happen or work. How. Por que eu sublinhei aqui o how? As double-edged questions, né? Essas conjunçõezinhas que funcionam às vezes como também preposições e tal, agregam um significado muito importante. Então a gente vai sempre grifar e vamos rever o significado dessas palavras, que elas são muito importantes dentro do texto. Então, o how é o como, né? Então, como, a forma que essas coisas acontecem. Então, eu vou mostrar para vocês. Gente, a chuva, como que acontece a chuva? Né? A água evapora, as gotículas se formam no céu, enfim. Isso é uma explanation. É o que o teacher faz para vocês. Explanation. Dentro disso aí, a gente vai ver os gêneros posteriormente, ok? Narrative, já falei um pouquinho about it, but it's important to show you, to entertain. Isso é importante, to entertain. Então, é para entretenimento. O texto narrativo, normalmente, ele não é como a explanation, né? É para mostrar as coisas como elas são. A narrative é para entretenimento, Normalmente, a gente vê isso como um filme, no livro e tal. É para passar uma história que normalmente é fictícia. Outra palavra cognata, muito parecida com a palavra em português. Vamos aproveitando, pegando uns ganchos gramaticais aqui. Teacher, por que toda vez que você está começando aqui, ó, com o verbo tem esse to na frente? Vamos lembrar. Quando o verbo está no infinitivo na língua inglesa, andar, falar, explicar, ele precisa vir com o to na frente, ok? It's a tip. To entertain through telling a story. Tem diferença, né? History. Português também. History, quando é uma invenção. History é a verdade, a história, aquilo que aconteceu mesmo. Another text type. Discussion. To explore an issue. O que é issue? Uma palavrinha bonitinha. Issue é assunto, tá bom? Vamos até dar uma circuladinha aqui, ó. Porque o que a gente trabalha dentro das questões são issues, são temas, assuntos, ok? To explore an issue or sometimes inform or persuade. Então ele pode também servir para informação ou para persuadir. O que é isso, né? Pra persuadir você a comprar aquela ideia ali que está sendo discutida. Normalmente é isso que aquele que discute um tema quer. Persuadir você a comprar a ideia dele, ok? Tanto de palavra cognata que tem aqui, hein? Muito bom para vocês entenderem que não é nada difícil aprender inglês. Another text type. Argumentative, or também called exposition, que serve muito mais para voltar aqui no que a gente falou do convencimento, persuade. To persuade a reader, que é o leitor, né? Agree or disagree. Eu fiz uma pequena abreviação ali. Agree, para você concordar com ele, ou para você discordar. Normalmente, se eu argumento algo, é porque alguém concorde com aquilo que eu estou argumentando, né? É o que nós normalmente queremos, que concordem conosco. É o ser humano. Report, outra palavra cognata, adoro a língua inglesa, ela facilita muito para nós. To present a record of information after careful observation. Olha, tanto de palavrinha bonitinha. Então, o que é um texto, um text type report? Ele serve para apresentar, né? Uma informação que record, gravada, né? Uma informação que já existe ali, depois que ela foi bem analisada. Então, quando você faz uma reportagem mesmo, como que eu posso dizer para vocês uma maneira bem simples? Vamos estudar sobre o comportamento dos jovens nas universidades. Aí eu vou fazer uma pesquisa, vou estudar, depois eu vou escrever um texto para mostrar isso aí para as pessoas.
uma espécie de reportagem mesmo, ok? Procedure. I love this word. Que palavrinha bonitinha, né? Procedure. Muito bonitinha. Procedure. Outro cognato. Procedimento. Proceder. Como fazer. Então, to instruct the reader. Instruir o leitor. Ensinar o leitor. How? To do or make something. Ah, essa daí, ó. Isso aqui eu vou deixar de tarefa para vocês. Do e make. Ó, vou colocar aqui até para vocês não esquecerem, tá? Tarefinha da Teacher Cris. Até aqui no Motiva 1 tem tarefa para vocês. Não, mas é verdade. Os dois significam fazer. Mas em que situações são utilizados? Eu quero que vocês pesquisem isso aí, tá? Bonitinho. Tentem entender para na próxima aula nós mandarmos ver e tentarmos entender a diferença dessas duas palavras que têm o mesmo significado, mas não são aplicadas da mesma maneira, ok? Aí vocês vão ganhar estrelinha, se acertarem. Okay. Recount. De fazer de novo. Recount, de contar. Recontar. To relate past experience, real or not. Tem gente que mente pra caramba, né? Lawyers. Então ele pode ter contado uma historinha que ele viveu, de maneira real ou não. Mas é basicamente contar uma experiência, tá? Da vida, da sua ou de outra pessoa. Uma fofoquinha. Eu gosto. É um recount. Descriptive. Fala bem bonitinho. Tudo do cognato praticamente. To help reader to create a picture. Descrever algo é fazer com que você crie na sua cabeça a imagem, né? Ou de uma pessoa, person, or place, de um lugar, né? E com muitos adjetivos. Então, quando nós chegarmos na análise desse tipo de texto, é bom para vocês lembrarem, qual é a classe de palavras que vai aparecer bastante ali, né? What type of word? Então, bastante adjetivo. Tall, thin, black, white, beautiful or not. Ok? Bastante adjetivo para descrever alguma coisa. Então, esses text types aqui, né, formam base. A gente viu, professora, mas ele tem um tal de diary entry, que a senhora falou da outra aula, também entra no different text type. Aqui, linguistas vão variar um pouquinho na análise de quais tipos de texto dentro de cada língua, tá? Mas é um tipo de texto também. Quando eu falo do diary entry, são registros pessoais, geralmente em primeira pessoa, o que não foi colocado muito aqui. Né? Os poemas, o próprio diário, né? Já leram o Diário de Anne Frank? É uma boa leitura na língua inglesa. Tem a versão da língua inglesa do Diário de Anne Frank. É uma linguagem bem legal para ir trabalhando. Fica de dica para vocês aí a leitura. De repente, de um resumo da obra, lerem em inglês, né, galera? Para ir pegar qual que é o modelo deste text type aqui. Beleza? Então, eu vou deixar para a próxima aula para nós analisarmos melhor as text structures. Aqui, ó. Cadê eu? Where am I? As text structures dos text types, tá? Eu vou pegar um por um e tentar dar um exemplificado, usar uns textinhos para vocês verem. Mas já fica de antemão aí, vão buscando, né, as características para vocês fazerem um scanning de cada text type, beleza? A tarefinha do do e do make, não deixem de fazer isso, para que nós possamos entender a diferença desses verbos que aparecem bastante nos textos, né? E às vezes confunde um pouquinho, mas é fácil. Com o tempo vocês vão pegando. Beleza? Se tiver alguma dúvida, mandei pra gente, que aqui no Motiva 1 a gente não vai deixar ninguém com dúvida, né? Todo professor aqui está preparado para deixar você preparado, ok? No mais, see you. Eu sei que vocês vão ficar com saudade de mim. Kisses for you. Mas essa é mais uma aula aqui do Motiva 1. E motiva que a vaga vem. Ok? Kisses for you.